Bom dia, galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui para gravar uma videoaula de saúde pública e epidemiologia. Bom, pessoal, nós somos das Faculdades Integradas Unidas Norte de Minas, que é a FUNORTE, e meu grupo é eu, Lucas, Sara, Melissa, Débora e Ashley. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre a epidemiologia das doenças que são transmissíveis. E para a gente começar nossa videoaula assim, de uma forma mais adequada, a gente precisa ver alguns conceitos, porque mesmo você que vai assistir essa aula para entender melhor o que a gente vai falar, é melhor que a gente antes veja, ou seja, reveja algumas coisas. Por exemplo, o período de incubação. Pessoal, período de incubação é desde quando você ficou exposto ao determinado patógeno, seja um vírus, uma bactéria, um protozoário, até quando você começa a aparentar os sinais clínicos, dor de cabeça, febre, náuseas, enfim, seja o sinal clínico que aquela doença tiver. E aí você vai procurar uma unidade de saúde, seja um hospital, um posto mesmo, até um laboratório em que você vai fazer um exame e você vai constatar que você está com uma determinada doença. Aí a gente entra numa coisa interessante, que é a teoria do iceberg. Iceberg, você sabe, né? Quem nunca assistiu o Titanic aí da vida, né? Aquele pedacinho de gelo lá no meio do oceano e o Titanic, né? Se achava todo grande, que ia passar por cima daquilo de lá e não ia sobrar nada e estraçalhar aquilo, né? E quando ele bateu assim na parte de cima, ele viu que o que estava por baixo era muito maior do que o que estava por cima. Então essa teoria do iceberg é o seguinte, como eu falei, período de incubação, né? Você vai procurar uma clínica. E nessa clínica vai constatar que você foi lá. E assim, quando uma doença mata você antes de você ir lá, como é que acontece isso? E se você nem chegou a procurar e se curou? Então assim, eles só constam nos dados aquelas pessoas que procuraram. Às vezes a gente fala assim, 1000 pessoas na cidade de Montes Claros tiveram gripe suína. E vamos supor que morreu mais 1.200 e vocês nem ficaram sabendo. Por quê? Porque aquilo que está por baixo, ou seja, aquilo que aparentemente aparecia não é da mesma forma. Já peço desculpas que eu também estou com uma doença transmissível, que é o resfriado, por incrível que pareça, né? Bom, dando sequência à nossa videoaula. Agora vamos falar um pouco sobre os grupos de risco e a imunização coletiva. Deixa eu ver o que eu posso comparar aqui. Nossa, essa comparação aqui é hilária. Pessoal, vamos supor, vocês que gostam de Power Ranger, Liga da Justiça, os X-Men, pensa naqueles heróis mais estranhos. Pode ser até o Ben 10 se você quiser. Assim, eles são como se fosse o grupo de imunização coletiva. E nós, assim, seres humanos normais, somos o grupo de risco para algum monstro. Vamos supor que nossa cidade, né, está sendo invadida por uns monstros horríveis, né? E não, a Liga da Justiça está lá de boa na torre, os X-Men estão lá no instituto, o Ben 10 é só virar aqueles ET lá mais doidão e matar todo mundo. Os Power Rangers chegam lá transformados, atira tudo quanto é lado e mata eles. Ou seja, esses monstros não vão conseguir atingir nossos heróis, mas a gente está exposto a ele, a gente pode pegar até morrer deles. E assim também acontece com a gente entre quando a gente fala de grupos de risco e imunização coletiva. O grupo de risco são aquelas pessoas que estão mais expostas a uma determinada doença. No caso nosso aqui, como a gente está falando de doenças transmissíveis, né? Aí vamos supor, né? Você tá lá, você vai pegar um ônibus, uma lotação aqui na Praça de Montes Claros. Gente, a lotação é lotada. Uma pessoa tá lá gripada, vai lá, espirra na mão, pega lá no negócio lá que segura assim lá no ônibus. E aí você tá lá do nada e vai pega também no mesmo lugar que o cara pegou.
Aí quando você pega, você vai lá, corta a mão na boca, no nariz, no olho, no ouvido. Gente, essa mão, principalmente uma mão igual essa minha, que gosta de mexer pra tudo quanto é lado, ela pega no seu corpo inteiro. Ou seja, você está conseguindo mandar patógenos para dentro de você. Agora, conceitar um pouco sobre as doenças, né? Doenças é tudo aquilo que causa um desajustamento ou falha dentro de você. Seja no seu sistema, seus sistemas, seja nos seus órgãos, ou seja, ou seja, até impedindo os seus sinais vitais, né? Algumas podem causar morte, outras não. Doença transmissível é aquela doença que, assim, vamos supor, se você tem, eu também vou conseguir contaminar com ela. Você entendeu? Existem diversas formas disso acontecer, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque, assim, isso é uma parte, assim, mais importante, assim, de todo o nosso estudo. Porque é através disso que a gente vai desenvolver todas as nossas próximas teorias. Vou repetir novamente. Doença, qualquer desajustamento ou falha nos mecanismos do corpo humano. Se você não respondeu a uma atividade imunológica, por exemplo, entrou um vírus dentro de você e você não respondeu, é uma doença. Seu próprio corpo começou a atacar você mesmo, uma doença autoimune. Assim, existem diversas formas de você contaminar por uma doença. Já a doença que é transmissível, você pega de uma pessoa para outra. Ou talvez você não precisa nem pegar de uma pessoa para outra. Você pega de um objeto que a pessoa que estava contaminada para determinada doença e você acabou também se contaminando por essa doença. E assim que a doença é transmissível. As categorias fundamentais da doença, ela pode ser infecciosa, quando é causado por um vírus, bactéria, protozoário, fungo, qualquer ser assim, micro-organismo que consegue penetrar dentro de você e causar alguma doença. Já a doença não infecciosa, ela já não se relaciona tanto com esses micro-organismos. Pode ser sim que relacione, mas não tanto. Ela é mais hereditária, alguma coisa assim, sabe? Que não tem micro-organismo que causa. Você pegou aquilo de lá de alguma outra forma. Menos por um micro-organismo. A doença infecciosa e não infecciosa, ela pode ser aguda ou ela pode ser crônica. Já que estamos falando de doenças que são transmissíveis, as doenças que são agudas, elas são aquelas, assim, por exemplo, uma gripe, né? Uma gripe, um resfriado comum, que é o caso que eu tô. Foi a coisa errada. Quando você está com uma coisa aguda, no caso da gripe, vou dar o exemplo, né? Você vai ficar com essa doença por um pequeno período de tempo, né? E depois você vai se curar dessa doença, de alguma maneira. Você vai ficar com ela só um tempo. Isso não vai permanecer com você pro resto da sua vida e muito menos vai te ocasionar morte. Pode ser que ocasione, em casos raros. Mas o que a gente tem que saber é que elas ficam em um período de tempo e que a maior possibilidade é de cura, que nós vamos ver lá pra frente no modelo biomédico, tudo bem? Bom, a doença crônica é uma doença assim que você adquiriu e que vai ficar com você pro resto da sua vida. Por exemplo, uma pessoa que tem um câncer, tá? A pessoa pegou câncer no esôfago, né, por exemplo. Aí foi lá, fez a quimioterapia, melhorou. Aí depois a doença vai para outro lugar. E assim, essa doença ela vai se alastrando, sabe? Ela parece que ela não tem fim. É como se aquilo de lá fosse para você. Então não tem jeito de se curar daquilo. Uma muito comum que é transmissível, o HIV, né? Que é o vírus HIV que causa a doença que chama AIDS. A AIDS é uma doença crônica, ou seja, ela não tem cura. Ela é uma doença infecciosa crônica, causada por um vírus que causa doença que até então, né, não tem cura, mas que eles estão tentando arrumar uma cura. Eu acho que é uma das maiores batalhas desse século XXI, principalmente nos países em desenvolvimento, que tem grandes casos assim, de doenças que são transmissíveis. Tá
voltando aquele negócio da AIDS, né? Eles estão tentando buscar uma cura para ela. E assim, com relação ao desenvolvimento que eu citei, de acordo com uma pesquisa assim, de alguns sites que eu fiz na internet, são os países assim, que têm mais doenças, né, que são infecciosas e transmissíveis ainda, né? O caso, o que são os países em desenvolvimento? O Brasil, a Rússia, a Índia, a China e atualmente também a África do Sul, que entrou recentemente. Tudo bem com vocês? Tudo bem pra vocês? Desculpa. Agora nós vamos falar um pouco sobre a infecção e a infestação. Pessoal, infecção, gente, eu venho repetindo isso desde o início do vídeo. Infecção é causado por qualquer agente patógeno, ou seja, qualquer micro-organismo. Por exemplo, se você está com HIV, você está com uma doença infecciosa. Agora, infestação. Agora, infestação é coisa diferente. Infestação geralmente é causada por artrópodes, ou seja, besouros, aranhas, né? Aracnídeos, qualquer outra classe assim dos artrópodes. Aí, por exemplo, se você está com piolho, até o piolho pode ser uma doença que você passa. Antigamente tinha muito isso, né? Principalmente eu que vim lá da roça, da fazenda, né? Sei lá, mexendo com uns ninhos lá de galinha, ela cheira de piolho, seu cabelo ficava cheio, você coçava assim, feito um louco. E a outra pessoa que ia mexer em você também pegava e ficava os dois assim. E isso que é uma infestação causada por algum agente, como um artrópode, como eu citei anteriormente. E a infecção não, ela já é causada por algum vírus, alguma bactéria, algum protozoário, algum fungo que seja micro-organismo, né? Agora, você me pergunta o seguinte, no caso do, como é que chama? Doença de Chagas. A doença de Chagas é um besouro, né, um barbeiro, que geralmente em períodos noturnos, em casas com telhado daqueles antigos, né, de telha mesmo, que não é coberto, ele entra dentro de sua casa e ele faz ele excreta o urina em você. Aí assim, não você coçar, não você passar assim, você acaba mandando essa pessoa corrente sanguínea. E dentro desse xixi, né, do protozoário, tem o vírus que é dentro do barbeiro, né? Tem o vírus que é o Trypanosoma cruzi. E é o Trypanosoma cruzi que vai causar a doença de Chagas. Então, é uma doença infecciosa. Foi gerada por uma infestação, mas é uma doença que é uma infecção. Porque é o Trypanosoma cruzi, o protozoário, que vai causar a doença que vai se alojar em seu coração. Não é o besouro que vai lá propriamente dito e vai causar essa doença. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Qualquer coisinha, é só voltar um pouquinho só no vídeo e rever tudo que a gente falou aqui até então sobre isso. Tudo bem? Espero que vocês estejam gostando, né? Primeira vez que eu estou gravando uma videoaula. Bom, pessoal, eu quero apresentar um modelo agora de um curso da área da saúde, que por incrível que pareça é o meu curso, que é o modelo biomédico. O modelo biomédico, né, é aquele modelo assim que estuda os casos de doenças transmissíveis, né? A primeira fase do modelo biomédico é a fase dos exames. Ou seja, você está lá com uma doença que você acha que é infecciosa, ou seja, que vai passar para uma outra pessoa, e vai no laboratório lá e faz uma coleta de material, ou até em casa mesmo, se for no caso, se for preciso, né? E leva para um laboratório. Lá vai ser a série de coleta e de exame. O diagnóstico. O diagnóstico é o seguinte: depois que o biomédico ou o farmacêutico bioquímico, que são profissionais especializados para isso, forem fazer esse exame em você, eles vão colocar lá tudo que achou naquele material. Se achou vírus, protozoário, bactéria, tudo eles vão colocar lá. E quem vai interpretar e dar o laudo para você é o médico. Aí que entra a fase de diagnóstico. O médico ele vai encontrar uma doença que está em você.
Na verdade, quem encontrou foi o biomédico ou o farmacêutico, mas o médico vai poder dar mais informações sobre isso. A gente só encontra. Eles vão lá e passar o tratamento, que é a terceira fase. Bom, como eu disse então, novamente, a terceira fase, ela é a fase do tratamento. E esse tratamento, ele é passado por um médico, né, de acordo com aquela doença que você tem. Seja ele mais leve, seja mais fraco, seja por meio de antibióticos, de injeções, né? Enfim, ele vai passar um tratamento para você por um determinado tempo. E depois desse tratamento, exige 3 etapas. A cronicidade. Na cronicidade, você continua ainda fazendo o seu tratamento. A cura, ou seja, você curou, você tá bom, você pode continuar. E a fase de morte. Ó, morreu. Se morreu, não tem porquê continuar o tratamento, né? Agora, se você tá com uma cronicidade, aí você vai ter que fazer o tratamento, né, para alcançar uma possível cura, entre aspas. É uma premissa que é muito estudada dentro das doenças contagiosas, transmissíveis, é essa que eu vou ler para vocês, tudo bem? Toda doença contagiosa é infecciosa, mas nem toda doença infecciosa é contagiosa. Observa só uma coisa. Então, toda doença que eu consigo transmitir para uma pessoa diretamente ou indiretamente é causada por algum patógeno, algum vírus, alguma bactéria, algum agente infeccioso. Mas nem todo vírus, bactéria ou agente patógeno é contagioso, ou seja, nem todos os meus micro-organismos que eu tenho eu vou conseguir passar para outra pessoa. Vocês me entenderam mais ou menos? Ou seja, toda doença que eu consigo transmitir tem um bichinho daquele, que é o micro-organismo. Mas nem todo micro-organismo que eu tenho eu vou conseguir passar para outra pessoa. Simples. E assim encerramos o modelo biomédico. E aí, a partir de agora, nós vamos entrar um pouco em algumas categorias, né? A infectividade, a patogenicidade e a virulência, né? Que essa parte aqui, a gente estuda mais, né? As partes, assim, quando o micro-organismo entra dentro de você, o determinado tempo que ele fica dentro de você, todos os seus métodos que você fez de cura, de tentativas de cura, seja por meio de remédio, seja de qualquer método que você utilizou. Vai determinar também o tempo que ele ficou, como eu já disse anteriormente, até mesmo cura. Então, assim, isso também está relacionado com o período de incubação, como eu falei no início do vídeo. As vias de transmissão de doença, né? Nós temos uma muito conhecida, que é a relação sexual desprotegida. Nem sempre protegida vai ajudar, né? Mas vamos supor, né? Relação sexual. Na relação sexual, você pega DSTs, que são doenças sexualmente transmissíveis. A mais comum, a AIDS. Você pode pegar sífilis, gonorreia, e dentre outros. Isso porque você não se protegeu. Mas nem sempre que você se protege com uma camisinha, né? Vai indicar que você está livre de pegar uma doença. Tudo bem? Por meio de transfusão de sangue, se você tiver algum patógeno assim, em seu sangue, você pega seu sangue e transfere para outra pessoa também vai adquirir esse patógeno. Então, você vai passar aquele patógeno que você tem também para outra pessoa. Por meio da placenta, ou seja, a mãe passa para o filho, o micro-organismo lá penetra na placenta e causa uma doença no seu filho. Hereditária, é genética, né? Por exemplo, daltonismo, uma doença ligada ao cromossomo X. Se a mãe tem, o filho também pode ser que tenha, porque está ligado ao cromossomo X. Os métodos de transmissão, como eu já disse, eles podem ser direto quando eu mesmo, por exemplo, se eu estou com resfriado, quando eu mesmo passo para outra pessoa de maneira direta, quando, por exemplo, eu espirro na minha mão e vou lá e cumprimento outra pessoa e outra pessoa pensa, vai lá e manda para dentro, acabou. Isso é método direto.
O indireto, por exemplo, é igual do busão lá, do ônibus lá que eu falei. Desculpa, é a gíria aqui de Minas Gerais, é essa, gente. Aí você vai lá, espirrou, pegou lá no negócio lá do ônibus, aí a outra pessoa vai lá e pega e manda pra dentro. Tudo isso faz método direto e indireto. Para fechar nossa aula, vamos falar um pouco dos métodos profiláxicos, ou seja, métodos de prevenção. Lavar a mão bem lavadinha, né? Não é só você simplesmente lá ligar a água, passar um sabãozinho, pronto, beleza, acabou. Não. É lavar entre os dedos, lavar assim dos lados, lavar as unhas, né? Também vai proteger contra relações sexuais desprotegidas. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí qualquer coisa. Tenham um bom dia a todos e fique com Deus.